Pessoal, questão 669. As medidas dos lados do quadrilátero ABCD são AB igual a BC, que é igual a 10 metros, CD igual a 16 metros e AD igual a 6 metros. Determine BD. A gente tem um quadrilátero inscrito na circunferência, porém, para calcular a diagonal desse quadrilátero, a gente não tem nenhuma relação direta, né, que calcule essa diagonal. Quando a gente fez essa diagonal, que é o que a gente quer calcular, que é BD, a gente separou esse quadrilátero em dois triângulos. E nesses dois triângulos eu tenho a medida de dois lados. Quando eu tenho dois lados de um triângulo e quero saber o terceiro, a gente usa a lei dos cossenos. Então aqui, primeiro, aplicando a lei dos cossenos no triângulo ABD, a gente tem o quê? Em relação a esse ângulozinho, eu quero calcular o x. X ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 que multiplica o 10 que multiplica o 6 que multiplica cosseno do ângulo A. A mesma lógica eu vou usar para aplicar a lei dos cossenos no triângulo BCD. Queremos calcular o x, então vai ficar x ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado menos 2 que multiplica o 10 que multiplica 16 que multiplica cosseno de C. Bom, se a gente pensar em diminuir as duas equações, o x ao quadrado vai sumir e aí eu não vou ter nada para calcular, que eu quero achar o valor de x, então isso não nos ajuda. Qual é o problema das duas equações que a gente montou? Eu não sei quem é o ângulo A e não sei quem é o ângulo C. Então, se eu soubesse qualquer um dos dois ângulos, bastava substituir, né? A gente já saberia direto quem que é o x. Porém, não temos. Além de não ter, a gente encontrou duas equações que envolvem esses dois valores. Então, eu preciso achar uma forma de não ter esses valores, de não ter esse cosseno de A e esse cosseno de C, já que a gente não sabe quanto vale cada um. O que eu sei sobre o A e o que eu sei sobre o C? Especificamente sobre os dois, isoladamente, eu não sei nada. Mas eu sei que o ângulo A mais o ângulo C é igual a 180 graus. Por quê? Porque a gente tem um quadrilátero inscrito. A soma dos ângulos opostos é 180. Ou seja, o A e o C são suplementares. Quando a gente colocar esses valores no ciclo trigonométrico, vou dizer qualquer valor, tá? Vamos dizer que o A é 20 graus e o B vai ser 160, que é o que falta para dar 180. Em relação ao cosseno, que é o eixo x, eles vão dar valores opostos, tá? Então, do item 3, a gente sabe que o cosseno de A é igual a menos cosseno de C, tá? Então, a gente consegue eliminar pelo menos um deles. Como eu disse antes, se a gente diminuir as questões, as equações, a gente elimina o x. E aí, o que ficaria para a gente calcular seria o cosseno de A e o cosseno de C, que agora a gente achou uma relação entre os dois. Então, se eu diminuir os dois, eu consigo calcular esse valor. E a partir do momento que eu sei quanto é o cosseno de A ou o cosseno de C, eu consigo calcular o x. Então, a gente vai fazer 1 menos 2, tá? Então, aqui a equação 1 menos a equação 2. Desse lado, no membro esquerdo, vai ficar 0. X ao quadrado menos x ao quadrado. 10 ao quadrado menos 10 ao quadrado também dá 0. Aqui, 6 ao quadrado é 36. Menos 16 ao quadrado, que é 256. E vai ficar menos aqui 12, 120 cosseno de A. Menos, aí menos com menos dá mais, eu estou diminuindo os dois. 32, 320 cosseno de C. Vou botar a equaçãozinha aqui para baixo para... Podemos substituir o cosseno de A ou o cosseno de C para que a gente tenha uma incógnita só. Aqui diminuindo os dois dá 220, passando para o outro lado positivo.
E eu vou trocar esse cosseno de A por menos cosseno de C. Então, vai ficar 120 cosseno de C mais 320 cosseno de C. Ou seja, 220 é igual a 440 cosseno de C. Portanto, cosseno de C vai ser 220 sobre 440, que é 1/2. Quem que o cosseno é 1/2? Seno de 30 é 1/2. Então, cosseno de 60 é 1/2. Não interessa também, né? Porque esse ângulozinho pode ser obtuso, enfim. Não cabe a nós tentar definir. Agora que a gente sabe o valor do cosseno, é só substituir em qualquer uma das equações. Então, aqui, vou apagar. Vou deixar aqui, parte 4, a gente fez 1 menos 2. E obteve aqui, né, que o cosseno de C é 1/2. E agora eu vou substituir o cosseno de C aqui na segunda equação. Então, teremos x ao quadrado igual a 100 mais 256 menos, aqui dá 320 vezes 1/2. 320 vezes 1/2 dá 160. Então, x ao quadrado é igual a 356 menos 160. Aqui, se fosse 156, daria 200. Tira 4, dá 196. Então, a gente tem que o x é a raiz de 196. O x é 14 metros, que é a unidade de medida da questão. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.